Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Faremos hoje os capítulos 7 e 8. 2 Coríntios, capítulos 7 e 8. Capítulo 7 começa assim: Depositários de tais promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, realizando plenamente nossa santificação no temor de Deus. Então Paulo continua na mesma tônica, né? Daquilo que nós vimos ontem, daquilo que nós lemos ontem, né? E Paulo, então, ele entra esse capítulo 7 aqui dizendo isso: depositários de tais promessas. E aí ontem a gente falava muito sobre a nossa meta, né? Sobre o céu, sobre aquilo que nos aguarda, né? Sobre o prêmio celeste. E Paulo vai dizer então que depositários de tais promessas, que nós nos purifiquemos de toda imundície. Então Paulo não diz que nós maquiemos toda a nossa imundície. Paulo não diz que nós ocultemos a nossa imundície, que nós escondamos a nossa imundície. Paulo não diz que nós fiquemos apáticos diante de nossa imundície, que nós não tomemos nenhuma iniciativa, que nós fiquemos passivos diante da nossa imundície. Não. Ele vem nos dizer: purifiquemo-nos de nossa imundície. Né? Isso é bom, isso é agradável e essa é a vontade de Deus, que nós nos purifiquemos de toda imundície, que nós nos tornemos puros, né? Puros na mente, puros no coração, puros no olhar, puros no falar, puros nos nossos comportamentos, puros nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, puros. Que nós nos purifiquemos, que nós busquemos essa pureza, né? É como a água que a gente coloca no filtro, que vai ali deixar, que vai filtrar, né? Que vai reter as impurezas, né? E vai deixar com que a água limpa, então, ela seja utilizada, né? A nossa vida precisa ser limpa, né? Como quando nós limpamos a casa, ou limpamos, não sei, o carro, limpamos alguma coisa aí, que nós vamos purificar aquilo, né? Então, é necessário que nós purifiquemos também o nosso coração. Vai dizer: nos purifiquemos de toda imundície da carne e do espírito, realizando plenamente a nossa santificação no temor de Deus. Então, no temor de Deus, né? Esse medo, no melhor sentido aí da palavra, de ofender a Deus porque nós o amamos, essa compreensão que o temor de Deus nos leva, de que aquilo é mal e ofende a Deus, esse é o temor de Deus, uma compreensão daquilo que é mal e ofende a Deus e nós não queremos porque nós amamos a Deus. Então, dentro desse temor de Deus, nós precisamos realizar plenamente a nossa santificação. Olha, Charlene, dos meus pecados, eu já fiquei livre 80% deles, está ótimo. Nossa, aqueles pecados cabeludos, né, como a gente costuma falar, e já fiquei livre deles, né? Porque também, se não ficou, sua hipocrisia é maior. Porque era para ter ficado livre mesmo. Isso aí, quando você tem um encontro pessoal com Jesus, ser batizado no Espírito Santo, já era, né?
Mas nós precisamos continuar trabalhando na nossa santificação, diariamente, dia após dia, nós precisamos, né? E aí Paulo vai falar uma coisa fenomenal, gente. Olha só o que Paulo vai falar. Olha a partir do versículo 8 o que Paulo diz. Se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Paulo é ótimo. Se a princípio senti, porque vejo que ao menos por um momento essa carta vos penalizou, agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque essa tristeza vos levou à penitência. Pensa nisso. A gente acha que o mundo é só alegria, né? Mas a gente acha que a tristeza é sempre algo ruim. Não, ficar triste é sempre algo ruim, a gente luta pela vida fora para não ficar triste, né? Mas existe um tipo de tristeza que é boa, que é salutar, que vai gerar uma alegria logo à frente. Existe uma alegria, uma tristeza necessária. Necessária. E vamos ver o que Paulo está falando dessa tristeza. Agora me alegro não porque fostes entristecidos, mas porque essa tristeza vos levou à penitência. Uma tristeza que nos leva à penitência, ela é salutar. Vai dizer, pois fostes entristecidos segundo Deus. Então existe uma tristeza segundo Deus. Que loucura, Charlene, sério, vamos ver o que Paulo está falando, não sou eu, é a palavra de Deus. De modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte, não é uma tristeza que vai gerar danos, pelo contrário, vai gerar penitência. Vai dizer, de fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento. Por que a tristeza segundo Deus é boa? Porque ela produz o arrependimento. Sabe aquele pecado que você não se arrepende dele? Que você comete a vida inteira e você não se arrepende? Se alguma coisa acontece ao longo da sua vida, algo acontece que quebra esse ciclo vicioso e que te faz experimentar uma tristeza muito grande, essa tristeza, segundo Deus, ela pode gerar um arrependimento. Dá um exemplo, Charlene. Você tem um pecado escondido, por exemplo. Você tem um pecado oculto, as pessoas não sabem que você tem, a grande maioria das pessoas não sabe que você comete esse pecado. Diante das pessoas, você é uma pessoa quase impecável. E aí você tem esse pecado, você sabe que é sério, você comete a vida inteira, mas ele já virou seu pecado de estimação, né? Oh, meu pecado, né? Esconde o pecado. Esconder o pecado. É o seu pecado de estimação. As pessoas não sabem e por isso é muito fácil você levar a vida toda com esse pecado, né? Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não sabe. E aí, de repente, acontece algo que o seu pecado ele se torna público e todo mundo fica sabendo que você fazia isso. Você vai ficar profundamente triste. Você vai ficar profundamente desapontada, você vai ficar envergonhado. Você vai ficar envergonhada diante da sociedade, diante da sua família, diante das pessoas que você ama, diante dos seus amigos. Você vai ficar envergonhado, envergonhada, você vai se sentir exposta no seu pecado. Isso vai gerar uma tristeza na sua alma, principalmente se você serve a Deus, principalmente se você segue a Jesus Cristo, se você é da igreja. Isso vai te gerar uma tristeza, uma vergonha, um desapontamento, vai te gerar vários sentimentos em relação a isso. E essa tristeza que você sente, porque aí você consegue olhar para dentro de si, não mais com um olhar egoísta de quem quer esconder o pecado, mas com o olhar até mesmo das outras pessoas, você começa a pensar, meu Deus, e você começa a ter um outro olhar em relação ao seu pecado, e você começa a ver o horror do pecado, até mesmo se esse pecado atingiu de alguma forma outras pessoas.
você começa então a ver, a enxergar o horror do pecado, porque o pecado parece muito bonito quando você está cometendo esse pecado, principalmente se ele não vai ser exposto. Mas quando você vê as consequências do pecado, elas nunca são boas. Então as consequências do pecado, você começa a ver as consequências daquilo que você fazia. E aquilo vai gerando uma tristeza na sua alma. E você então se coloca diante de Deus, não mais como o orgulhoso, a orgulhosa, o soberbo, não mais como o santo, mas você se coloca na humildade diante de Deus, você se joga diante de Deus e fala assim, eu não sou nada. Diante das pessoas você se entende como, nossa, eu não sou nada, não sou ninguém. Olha o que meu pecado gerou na vida das pessoas, olha como que as pessoas agora elas conseguem ver, né? E nessa hora você tem até a impressão que Deus vê mais o seu pecado, é uma falsa impressão porque Deus é Deus, Ele já via, mas quando você se sente exposto, você consegue até mensurar melhor que Deus vê, né? E aí essa tristeza vai gerando em você um arrependimento, por que eu fiz isso? Não tinha necessidade de eu viver isso, não tinha necessidade de que na minha vida eu tivesse arrastado esse pecado comigo. E isso vai gerar um arrependimento, vai te levar a uma penitência, vai te dar um coração penitente. Você vai rasgar o seu coração no confessionário, você vai rasgar o seu coração diante de Deus e você vai então ter uma luta muito mais intensa porque você conseguiu ver as consequências do pecado e você tem uma grande possibilidade de vencer esse pecado a partir daí. É dessa tristeza que Paulo está falando. Que tristeza salutar! A tristeza segundo Deus. De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Então, a tristeza que gera o arrependimento, a tristeza em Deus, ela é maravilhosa, mas a tristeza do mundo gera a morte. Qual que é a tristeza do mundo, né? Quando você está chafurdado na lama do pecado, você acha que aquilo é normal, você acha que aquilo é natural, mas no seu interior acende uma luzinha vermelha, aquela luz da sua consciência, o Espírito Santo te mostrando que você está errado, você começa a ter um certo remorso, você faz, mas no outro dia você não fica bem. Você faz, mas alguma coisa vai te sinalizando que aquilo não está bem, porque Deus não nos deixa pecar sem nos mostrar. Então a gente sabe que aquilo está errado, mas a gente gosta. E a gente não vive uma tristeza salutar, a gente vive uma tristeza, vai gerando um vazio existencial, vai gerando um vazio no coração, mas Jesus não é o Senhor da nossa vida, o nosso pecado é que manda em nós. Então a gente gosta do pecado, mas ele gera uma tristeza de morte. Essa tristeza que gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. E não produz arrependimento, essa tristeza ela é terrível. Vede, pois, que solicitude operou em vós a tristeza segundo Deus. Então, se você já ficou triste por causa do seu pecado e viveu uma tristeza segundo Deus, vede, pois, que solicitude operou em vós a tristeza segundo Deus. Muito mais que escusas, que indignação pelo pecado, que temor, que ardor, que zelo em lutar pela santidade agora, que severidade. Você que antes tinha uma vida desajustada, você começa a levar uma vida de severidade agora, na luta contra o pecado. Mostrastes em tudo que tinhas culpa nesse assunto, e aí você assume a sua culpa. E aí você mostra que você tem culpa nesse assunto, e você assume as suas responsabilidades, e você vê então, você se torna uma pessoa mais madura diante do pecado, né? Portanto, se vos escrevi não foi por causa daquele que cometeu a ofensa, nem por causa do que foi ofendido, e aí ele vai entrar nas questões da comunidade de Corinto. Mas é uma palavra que vem falar muito, muito ao nosso coração, né?
que nessa quaresma nós vivamos uma tristeza segundo Deus. É quando nós entramos, por exemplo, na Semana Santa e que nós olhamos para tudo aquilo que vai acontecendo na Semana Santa, nós vamos celebrando e nós vamos então tendo tristeza pelo nosso pecado ao vermos o amor de Jesus por nós. Quando nós vemos tudo o que Ele passou por nossa causa e essa tristeza que gera no nosso coração, segundo Deus, que nos leva ao arrependimento. Por isso que muitas pessoas se convertem na quaresma, muitas pessoas se convertem na Semana Santa, né? E é isso que Deus deseja mesmo, para que nós entremos na Páscoa criaturas novas, né? Capítulo 8. No capítulo 8 ele vai falar da coleta para a comunidade de Jerusalém, né? E aí ele entra num ponto muito interessante sobre essa coleta, né? Como nós sabemos, já disse em outros momentos, a igreja de Jerusalém passava por muita penúria, faltava coisas para eles, né? Eles não tinham ali muitos recursos porque a igreja de Jerusalém estava sendo muito perseguida. E dentro dessa perseguição, Paulo vai fazer então dentro dessas comunidades uma coleta para levar então a Jerusalém, né? E aí dos versículos 13 ao 15, ele vem colocar isso de uma forma clara, tanto para aqueles daquela época quanto para nós hoje, nos nossos tempos. Olha o que Paulo vai dizer. Não se trata de aliviar os outros fazendo-vos sofrer penúria, mas sim que haja igualdade entre vós, né? É mais ou menos aquilo que São Francisco de Assis dizia. Se eu tenho duas túnicas, uma não é minha, eu estou roubando do meu irmão. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Olha, você tem duas túnicas, eu não estou pedindo a você, segundo aqui a perspectiva de Paulo, Paulo diz, não estou pedindo a vocês que deem as duas túnicas que vocês têm. Eu estou pedindo a vocês que se vocês têm duas túnicas e o seu irmão ele está nu, que uma túnica que você tem, você dê para ele. Entende? A perspectiva cristã da caridade. Então Paulo vai falar assim, não se trata de aliviar os outros fazendo-vos sofrer penúria, mas sim que haja igualdade entre vós. Nas atuais circunstâncias, vossa abundância supra a indigência daqueles que, por seu turno, a abundância deles venha suprir a vossa indigência. Então Paulo está falando assim, hoje você ajuda o seu irmão, pode ser até mesmo que amanhã você precise de ajuda também, e com certeza esse irmão vai te socorrer. Se nós vivêssemos em sociedade com essa mentalidade, que não é, gente, uma mentalidade socialista, não tem nada a ver com essa realidade dos sistemas desse mundo, não, que é algo que ultrapassa os sistemas desse mundo, que é aqui uma mentalidade cristã das coisas. Se nós tivéssemos uma sociedade, num nível geral, desde os pobres mais pobres e os ricos mais ricos, porque os ricos mais ricos detêm a grande maioria da riqueza existente, sobretudo no nosso país, o Brasil, a gente vê isso gritante, né? Uma pequena minoria rica de podre de rica, como a gente diz. E uma grande parte de pobres que vivem em situação de miséria, né? Que vivem em situação muito difícil, né? Então, pessoas inclusive que vivem aí com menos do que um salário mínimo, pessoas que estão desempregadas, gente, é uma tristeza. Nessa pandemia, então, a gente viu que o número de moradores de rua aumentou, o número de desempregados aumentou, o número de pessoas em risco social aumentou, né? Então, se nós tivéssemos a mentalidade, em todos os níveis da sociedade, de que nós precisamos buscar uma igualdade entre nós, que também não tem a ver com a teologia da libertação, né? Que não é algo aprovado pela igreja, que isso fique claro, embora muita gente na igreja fique levantando bandeiras de teologia da libertação. Isso foi algo já desde o Papa João Paulo II muito bem dito e fixado dentro da igreja, que isso não é católico, né? Que a igreja não trabalha dessa forma, né? Porque onde estavam muito preocupados com o pão e tiravam o sagrado, não, é justamente o contrário, nós repartimos por causa do sagrado, né? Então, tendo essa visão, nós vamos ter uma visão assim de, olha, eu tenho que comer. Gente, a pessoa bateu na minha porta e me pediu alimento e eu tenho alimento. Às vezes nem tenho tanto,
mas eu tenho e eu posso tirar para dar. Talvez você não vai conseguir tirar aí um pacote de arroz e dar para aquela pessoa que te pediu ali. Mas talvez você vai conseguir tirar um pouco do seu arroz e dar, né? Talvez você tenha aí 3 pacotes de feijão, você sabe que 2 você consegue passar um mês, e o que está sobrando, né? Ele é do nosso irmão, né? Então, você tem e você pode dar do que você tem. Seu guarda-roupa tá cheio, tem gente sem roupa. Você tem ali um monte de calçado, tem gente descalço, né? Se isso não mexe conosco, existe algo errado em nós. Você trabalha em Belo Horizonte, você estuda em Belo Horizonte, perto da sua faculdade, do seu trabalho, tem ali os irmãos de rua que você já até conhece, são pessoas que você passa por elas todos os dias. E você vai na padaria e você compra um lanche para você. E todos os dias você come e tem aquele irmão passando fome. Isso não é possível. Isso não é possível. Você tem dinheiro para comprar um lanche para o seu irmão que está lá na calçada. E você não vai comprar um lanche para o irmão que está na calçada? Que você passa por ele todos os dias? Não é? Você tem, por exemplo aqui, né? Você tem aí suas penitências quaresmais. Aí você não está comendo carne, você não está comendo doce, não está tomando refrigerante, não sei, né? Está comendo chocolate. Você pode pensar assim, então eu vou pegar o dinheiro que eu poderia gastar com isso e eu vou fazer ajuda para uma família necessitada. Eu vou ajudar uma família que está precisando, né? Entra o seu 13º, você nem está endividado, não tem nada urgente para você comprar. Ao invés de sair gastando na internet, entrando em sites e comprando tudo que você vê nas Americanas, no Extra, sei lá onde aí, no Magazine Luiza, você pega ali uma parte daquele 13º, você vai comprar uma cesta básica, 2, você vai dar para quem precisa, né? Então, nós precisamos ter mais sensibilidade, não é? Às vezes a pessoa está com a gente ali, ó, do nosso lado, às vezes até dentro da igreja, né? Dentro da igreja, o nosso irmão está passando fome. E a gente está tão preocupado com a gente que a gente nem sabe, né? E a gente nem quer saber. Então é disso que Paulo está falando. Como está escrito, versículo 15. O que colheu muito não teve sobra. O que pouco colheu não teve falta. Então é isso, né? O que diz lá em Êxodo 16, 18. Aquele que colheu muito não teve sobra, por quê? Porque ele repartiu. E aquele que colheu pouco, ele não teve falta, por quê? Porque aquele que teve muito, dividiu com ele, compartilhou com ele, né? Gente, se a pobreza do mundo, se a miséria do mundo, ela não muda nada em nós, nós estamos com um problema sério no nosso cristianismo. Se a gente tem a capacidade, na cidade de interior talvez a gente não vê muito isso, embora exista, mas a gente talvez não vê com tanta frequência, mas se a gente consegue andar pelas ruas de Belo Horizonte, sem que isso mexa com a gente, nós não somos cristãos. Quantas vezes eu trabalhava em Belo Horizonte e eu via as pessoas ali na fila do Vermelhão, né? Quem é que lembra dessa época, hein? A fila do Vermelhão do lado de fora da rodoviária de Belo Horizonte. Nossa, gente, sou da época que o Vermelhão era do lado de fora da rodoviária, hein? De Belo Horizonte. E quando eu estava ali na fila, e era extremamente comum, sobretudo no final do ano, muita gente, ônibus lotado, chegar os pivetinhos bater carteira, né? E aí aquelas crianças, muitas vezes ela pegava a carteira de alguém e ela atravessava o Rio Arrudas, né? Hoje em dia eu acho que tamparam, né? Já nem sei mais, mas o Rio Arrudas que tinha ali aqueles, sei lá como é que chama aquilo, que os meninos atravessavam, que era estreito, os meninos atravessavam o Rio Arrudas e iam para o outro lado tinha muitos irmãos de rua que moravam lá, e os meninos, ó, cascavam fora, né? E aí, o primeiro comentário que se ouvia era assim, devia cair no rio e morrer. Devia cair no rio e morrer.
E aí, tantos outros comentários começavam a vir a partir da indignação daquela carteira que tinha sido... Tá certo o que o menino fazia, gente? Não está certo, né? Mas, se pensar que o seu filho, o seu sobrinho, ele está dentro de casa, ele tem o que comer, ele tem o que vestir, ele é amado, ele é querido, ele é beijado, ele tem uma escola, ele tem tudo, e só por isso ele não faz o mesmo do que aquele menino, talvez nos faria pensar melhor que existe uma atitude que é feita por causa de uma sociedade que é egoísta, né? E aí eu desejo a morte do menino, porque ele bateu carteira, né? Ai, você é pra usar droga, Charlene, deixa de ser boba. Nem tá tirando pra usar droga, nem é pra comer, né? Ok. Mas ele não tem o que as nossas crianças têm, não tem o que as minhas filhas têm, não tem. E se isso não te faz voltar pra casa indignado, indignada, se passar pelas ruas de Belo Horizonte e ver aquelas pessoas todas pedindo esmola, não mexe com você, você só tem medo dessas pessoas, mas isso não mexe com você, você se tornou insensível por causa da violência, você se tornou insensível por causa de tantas coisas, mas você não está tendo um pensamento cristão, né? Se você não sabe o nome do irmão de rua que vive perto da sua faculdade, do seu trabalho, se você nunca parou para conversar com ele, você é hipócrita. E se aquele irmão de rua não conhece você, não sabe o seu rosto e nunca viu o seu sorriso, você é hipócrita. Me perdoe dizer. Eu trabalhei cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, talvez mais do que isso em Belo Horizonte, e todos os dias eu voltava arrasada por ver a situação dos meus irmãos. Eram meus irmãos. E eu não sou mais santa do que ninguém. Pelo contrário, poderia ter feito muito mais. Mas se no mínimo a gente não sente dor pela dor do outro, nós nos tornamos insensíveis e a palavra de Deus não reside em nós. Que o Senhor nos ajude a sermos mais solidários, a sermos mais santos, a lutarmos contra o pecado, a evangelizarmos os nossos irmãos por amor, porque a gente deseja que eles alcancem o céu, do mesmo jeito que nós queremos o céu, e que a gente se preocupe com a indigência dos outros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.